Olá, bom dia, paz seja convosco. Hoje é sábado, dia 25 de abril. Depois de algum tempo, não é? Vamos estar aqui compartilhando uma pequena palavra de Deus junto com todos, né? Matando a saudade de todos, não é? Quanto tempo que a gente não aparece aqui no vídeo. Mas estamos por aqui, estamos bem, graças a Deus, fazendo a obra do Senhor, todos os dias, gravando o nosso devocional, compartilhando. Só não tenho feito vídeo. Vamos hoje conversar sobre chamado com propósito. Quando Deus nos chama para fazer algo na seara, Ele nos chama com propósito. E qual é esse propósito desse chamado? Lá em Mateus 4,19, ele fala assim para os discípulos: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Aqueles homens eram pescadores, era o que eles conheciam, eles sabiam lidar com uma rede, viviam no mar, era algo que eles entendiam muito bem. Então o Senhor chama eles e pede para que ele os siga, que ele os faria pescadores de homens. Como assim pescadores de homens? Eles iam seguir o Senhor Jesus, ia ser ensinados sobre a palavra de Deus, e eles aprendendo, eles iam compartilhar com outras pessoas sobre aquilo que o Senhor fez na vida deles, transformou a vida deles. Mesma coisa ele faz conosco nos nossos dias. Às vezes a gente acha que a gente não consegue nada, a gente não consegue falar, a gente tem vergonha de tudo, mas quando a gente se coloca aos pés do Senhor, o Senhor vai nos capacitando e vai nos ensinando a pregar a palavra do Senhor, a compartilhar com outras pessoas aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, ele fala, né? Deus nos escolheu com uma finalidade, não foi por acaso. Já tinha colocado em nós alguns dons, e agora com esse chamado, ele nos capacita para que nós venhamos usar o dom que ele nos deu, para que isso aconteça o melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. E quando somos obedientes à voz do Senhor, movemos o céu com a nossa obediência. É só darmos o nosso passo de fé. É nos colocar à disposição. E o Senhor vai nos usar conforme a vontade dele. Nós fomos escolhidos não por sermos perfeitos, mas pela graça do Senhor. Tá vendo? Nós não somos perfeitos. Deus não nos escolheu porque somos perfeitos, porque somos santos. Não. Pela graça do Senhor que Ele nos alcançou. Ele nos chama hoje para cuidar de pessoas, fazer o bem e abençoar o mundo. A nossa obediência ao chamado do Senhor será o elo que vai nos conectar ao nosso propósito. Lá em Salmo 138, versículo 8 diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O nosso chamado é cuidar das coisas de Deus, das pessoas que Ele deseja alcançar para o seu reino. Como fazemos isso? Sempre que aparecer alguém no nosso caminho e dermos a oportunidade, o próprio Deus irá colocar as palavras certas em nossos lábios para falarmos. Não se preocupe, porque Ele mesmo vai nos capacitar para isso. É o próprio Deus que vai nos ensinar como compartilhar a palavra dele com outras pessoas. Ele quer e deseja levantar pessoas para o seu propósito, servi-lo como discípulo
para anunciar sua palavra e seguir suas orientações. Seguir a Jesus com propósito é mais profundo e maravilhoso do que apenas chegar até Ele. Para seguir a Cristo com propósito, faz-se necessário alguns requisitos como disposição. Você tem que ter disposição para trabalhar na obra do Senhor, tem que estar disponível. Precisamos estar disponível para seguir a Jesus. Precisamos de determinação. Precisamos ser pessoa determinada, corajosa, batalhadora, cabeça erguida e vencedora. E perseverante. Precisamos perseverar mesmo contra tudo e todos. Devemos continuar acreditando que o melhor do Senhor está por vir. Precisamos permanecer fiel ao Senhor. Pois o caminho da excelência não é o mais fácil, e sim o mais necessário. Isaías 55:9 diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, também meus caminhos são mais altos do que seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Os pensamentos de Deus em relação a nós, muito maior do que nós pensamos em relação a nós mesmos. Os caminhos do Senhor são muito melhores do que aquilo que nós temos projetado para nós, porque o Senhor sabe o que é o melhor. O Senhor sabe aquele trajeto lá na frente, o que vai passar. Nós pensamos no aqui, mas a gente não consegue pensar no futuro, o que a gente vai estar passando por ele. E o Senhor, ele fala que o melhor caminho é o dele. Seguir a Jesus significa andar em outro nível de relacionamento com Deus. Para seguir a Jesus e cumprir os seus propósitos no chamado é preciso entrega. Nós devemos nos entregar de todo o nosso coração aos pés do Senhor. Precisamos de obediência, obedecer às ordenanças do Senhor. Renúncia. Precisamos renunciar às nossas vontades, porque as nossas vontades, ela não quer fazer a vontade do Senhor. Ela quer distância das coisas de Deus. Então, fomos chamados com o propósito para servir a Deus de todo o nosso coração, anunciar o seu evangelho a toda criatura, que possamos ser vaso de honra usado por Deus para levar as boas novas de salvação por onde andarmos em nome de Jesus. Que cada um de nós possamos ser usado pelo Senhor. Que Deus possa nos usar como um vaso, como um instrumento, para levar a palavra de Deus a outras pessoas que desejem ter um encontro real com o Senhor. Que a gente possa nos colocar, à disposição do Senhor. Que quando o Senhor nos chamar, a gente esteja disponível, a gente seja obediente e a gente seja perseverante. Não é fácil, irmãos, seguir o chamado de Jesus, mas é recompensador. Quando nós fazemos o chamado do Senhor, aguentamos firme, o Senhor é conosco em todo instante da nossa vida. Como tem sido o seu chamado? Você tem sido obediente, tem ouvido a voz do Senhor? Tem se colocado à disposição para fazer a obra do Senhor? E você sabia que para fazer a obra do Senhor, irmãos, não é só ser missionário lá fora, não? Só se preparar aqui para ir lá para outros lados do mundo, não. No bairro que nós moramos, na escola que estudamos, no nosso trabalho, na nossa comunidade, o Senhor pode nos usar aqui, onde nós vivemos. Só depende de nós, termos essa disposição, nos colocarmos aos pés do Senhor, porque Ele vai nos capacitar. Ele vai nos ensinar como a gente chegar nas pessoas. Sempre tem uma deixa. Geralmente, quando as pessoas vêm falar com a gente, elas já vêm reclamando de alguma coisa. E aí é a deixa onde você pode chegar e falar do agir de Deus, do poder de Deus, do milagre que pode acontecer na vida da pessoa. Então, Jesus tem um chamado para cada um de nós. E um chamado com propósito. E esse chamado com propósito na nossa vida vai fazer com que o nome do Senhor
seja glorificado através de nós. Então, tudo que formos fazer, fazermos de bom coração, porque é para o Senhor. Se coloca à disposição, deixe Deus te usar na obra dele, no trabalho dele. A seara é grande, precisa de ceifeiros, precisa de pessoas para estar ali falando da palavra do Senhor, evangelizando, compartilhando a palavra de Deus, dando testemunho do agir do Senhor. Deus tem feito coisas maravilhosas nas nossas vidas. Só depende de nós abrirmos nosso coração, prestarmos atenção em tudo que Deus tem feito conosco. E assim, aquilo que Ele tem feito na minha vida, eu contando para outra pessoa, eu vou contar o testemunho meu. Quando eu comecei a ministrar a palavra, eu comecei por algo que aconteceu comigo de uma forma muito forte para mim. Eu estava num culto e estava tendo oportunidade, foi dada oportunidade, e eu senti de cantar um louvor. E eu fui lá na frente, levei o CD, tinha ensaiado o louvor mais ou menos uns 15 dias. Todo dia eu li cantando aquele louvor e para chegar na hora eu apresentar no culto. Irmãos, quando chegou na hora, o CD não pegou, a tomada que eu liguei o rádio para a gente ouvir o som não funcionou, estava funcionando porque estava ligado um ventilador lá e ele estava funcionando. Foi desligado o ventilador para a gente ligar o rádio não funcionou, irmãos. E a congregaçãozinha estava lotada de irmãos. Eu falei, meu Salvador. Ali já dá um nó na garganta da gente, a gente já quer chorar. Eu falei, não, agora não é hora de chorar, agora é hora de cantar com toda a força no meu pulmão. E ali eu comecei a cantar o louvor, Deus cuida de mim. E fui cantando, aí os irmãos também já começaram a cantar, o irmão que ajudava na congregação já começou a tocar seu violão, e para a honra e glória do nome de Jesus, aquele louvor saiu, irmãos. Nós conseguimos cantar aquele louvor para a honra e glória do nome de Jesus. Então eu era muito chorona, eu não conseguia dar um testemunho no altar, eu mais chorava do que falava. E hoje se eu não me segurar, eu falo a noite inteira se deixar. Para a honra e glória do nome de Jesus. É o Senhor que nos capacita. Lógico que eu estudo, eu fiz meu ITQ, completei meu ITQ, tenho meu certificado para a honra e glória do nome de Jesus, mas se não é o Senhor cuidando de nós, colocando as palavras na nossa boca e nos dando força para que a gente possa chegar ali e conseguir colocar a palavra que está em nosso coração e compartilhar com a igreja, é Deus que faz isso, irmão. É um milagre do Senhor nas nossas vidas. Nós nos colocamos à disposição e o Senhor nos usa como instrumento. E eu tenho certeza absoluta. E assim como Ele trabalhou na minha vida, Ele pode trabalhar na sua também. Só você colocar à sua disposição. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Eu preciso aprender muito, muito. Não sei nada, mas o pouquinho que eu sei, eu estou aqui compartilhando com você. Contando a história da minha vida. As coisas que eu já passei na presença do Senhor. Mas eu tenho me colocado à disposição. E eu sempre oro e falo ao Senhor que enquanto Ele me der fôlego de vida e saúde ao meu corpo físico, estarei aqui fazendo a obra dele. Compartilhando os meus devocionais com todos vocês, estar ali à disposição, ajudando meus pastores na minha igreja, e assim a gente vai caminhando, dia após dia. Faça a mesma coisa, se coloque à disposição, nem que seja para lavar o banheiro da igreja, mas se coloque à disposição, faça para o Senhor, por menor que seja. Eu já lavei muito banheiro na minha igreja. Já fiz muita faxina na minha igreja. Muitas vezes fiz sozinha. Antes do pastor me pedir, eu já ia lá, já fazia. Quando o pastor me ligava, eu falava assim, Maria, precisa fazer tal coisa. Já fiz, já está tudo pronto. O Espírito Santo, ele toca na gente, naquilo que a gente precisa
fazer. E é só a gente se colocar à disposição. E o Senhor nos usa a nossa vida de uma forma maravilhosa. Imagina eu que só chorava, não conseguia contar um testemunho. Hoje estou aqui, gravando um vídeo para compartilhar com vocês. Esse é o milagre do nosso Deus que Ele realiza na nossa vida. São pequenos detalhes, mas que para nós faz toda a diferença. Porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui falando com você. Então creia que Deus tem o melhor preparado para a sua vida. Só depende de você tomar a tua bênção. Dá um passo de fé e crê com toda a tua força que Deus é maior na tua vida e você vai vencer para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Um forte abraço, fica na paz e até o próximo vídeo.